Olá, meu nome é Milena Brandão, eu sou arquiteta, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Eu atuo no Departamento Acadêmico da Construção Civil, no curso técnico de edificações e na graduação em Engenharia Civil. A aula de hoje é sobre instalação elevatória. Esse conteúdo compõe o conjunto de conteúdos de instalações prediais de água fria da unidade curricular Instalações Hidrossanitárias do curso de graduação em Engenharia Civil. Essa aula ela foi elaborada utilizando como referência a aula preparada pela professora Mariana Fonseca, a apostila de instalações prediais de água fria da professora Andresa Laureano, assim como o vídeo de instruções de um fabricante de motobomba. No projeto de instalações prediais, frequentemente é necessário prever as instalações de bombeamento, também chamadas de instalações elevatórias ou de recalque. O mais comum é aquele em que se faz necessária a transferência de água de um reservatório inferior para um reservatório superior, o que é bastante comum, por exemplo, nos edifícios em altura, como os projetados aqui no nosso curso de graduação em Engenharia Civil. De modo geral, num edifício de bastante altura, a gente não vai possuir energia suficiente para passar água de um reservatório inferior para um reservatório superior. Nesse sentido, é fundamental realizarmos o projeto, de um sistema de instalações elevatórias. As instalações elevatórias, elas vão compreender basicamente três partes principais, que são tubulação de sucção, conjunto elevatório, que são as bombas propriamente ditas, e a tubulação de recalque. Pode-se dizer que existem dois tipos de bombas: as bombas afogadas, que possuem sucção negativa, e as bombas não afogadas, que possuem sucção positiva. O nome afogado é bem fácil da gente visualizar como que essa bomba está colocada. A bomba afogada, ela possui a cota de instalação do eixo da bomba abaixo do nível do reservatório inferior, ou seja, essa bomba está instalada de modo geral nivelada com o fundo do reservatório. Já a bomba não afogada, ela tem sucção positiva. Por quê? Porque ela está instalada acima do nível do reservatório inferior. A escorva da bomba é a operação de enchê-la de água antes do seu funcionamento. Esse é um processo de preparação no qual o ar ou gases contidos tanto no interior da bomba quanto nas tubulações, eles são extraídos e substituídos por um fluido a ser bombeado. Nas bombas autoescorvantes e autoaspirantes, esse ar ele vai ser retirado automaticamente. Esse processo é fundamental para o bom funcionamento das bombas. No caso de bombas não afogadas, apesar da existência da válvula de pé, que só permite que a água passe no sentido reservatório-bomba, podem ocorrer, por defeitos de vedação, perdas de água e entrada de ar na bomba e também nas tubulações. Isso faz com que a bomba perca sua escorva, prejudicando seu funcionamento, obviamente. Nesse sentido, é muito melhor para o funcionamento das bombas que elas sejam sempre instaladas de modo afogado, sempre lá no nível, junto ao nível inferior, do fundo do reservatório. Então, no caso das bombas afogadas, como mostra a ilustração marcada em verde, a água ela sempre é mantida na bomba, evitando então a entrada de ar tanto na bomba quanto nas tubulações. Já a bomba não afogada, ela tem uma facilidade de manutenção, porque, de modo geral, essa bomba está instalada num nível, em que as pessoas estão andando na edificação. Na prática, ela pode ser empregada só com desníveis de até 8 metros de sucção. Para se verificar a altura manométrica de uma bomba não afogada, precisamos observar esse seguinte esquema. A altura manométrica, ela expressa a quantidade de energia a ser adicionada em metros para vencer um desnível geométrico mais todas as perdas de cargas envolvidas. Aqui nesse desenho, a gente pode ver o seguinte esquema. Temos uma bomba em que ela está instalada de modo não afogado. O que isso significa? Que ela está colocada mais acima do nível do reservatório inferior. Nesse caso, precisamos verificar o HG, que é o desnível geométrico,
que é composto pela soma do HR, que é o desnível de recalque, que vai da entrada do reservatório superior até o eixo da bomba. E temos ainda o HS, que é o desnível de sucção, que é a distância entre o eixo da bomba e o nível de água do reservatório inferior. Aqui a gente pode ver ainda o HR, que a gente tem todas as perdas de carga do recalque, e HS minúsculo, né, no caso, que são as perdas de carga na sucção. O HMAN, então, ou AMT, como alguns autores dizem, é a altura manométrica. Essa altura manométrica, então, é a soma do desnível geométrico, HG, do HS, que seriam as perdas de carga na sucção, e o HR, que são as perdas de carga no recalque. A verificação da altura manométrica das bombas afogadas é semelhante. A gente pode, repetir que a altura manométrica expressa a quantidade de energia a ser adicionada em metros para se vencer o desnível geométrico mais as perdas de cargas envolvidas. Mas repare que agora, no caso da bomba afogada, a gente tem algumas questões diferentes a serem verificadas. Então, por exemplo, no HG, que é o desnível geométrico, a gente vai ter o HR, que é o desnível do recalque, menos o HS agora, que é o desnível da sucção, uma vez que a bomba está instalada em outro posicionamento. Antes de realizar o cálculo e selecionar qual conjunto motobomba a ser utilizado no projeto, é necessário fazer o lançamento das tubulações, ou seja, fazer o desenho de todas as tubulações de sucção, de recalque em planta baixa e também um esquema vertical. Esses desenhos, a gente vai tirar as informações do projeto arquitetônico para poder elaborar no projeto hidrossanitário. Para tanto, é necessário que os reservatórios superior e inferior, assim como a localização do conjunto motobomba, já estejam definidos e detalhados, tanto em corte quanto em planta. O projeto arquitetônico ele já deve conter esses detalhes. No caso, se o detalhamento ainda não estiver realizado de forma completa, é necessário então se complementar esse detalhamento antes de fazer o cálculo. Que informações que a gente vai buscar no projeto? Então, a altura da sucção, que é a distância do eixo da bomba até o nível do reservatório, a altura de recalque, que é a distância do eixo da bomba até o nível do reservatório superior, e o comprimento da tubulação total, então, que seria, de fato, todo o tamanho, de cada tubulação, desde o reservatório inferior até o reservatório superior. Aqui nós temos um esquema, que mostra isso que eu acabei de falar. Temos um reservatório inferior com uma bomba não afogada. Temos aqui, então, a altura de sucção, a altura de recalque marcada. Temos o comprimento de toda a tubulação indicada para que a gente possa fazer o cálculo. O conjunto de motobomba, ele deve ser selecionado em catálogos de fabricantes. Cada modelo de motobomba vai ter umas curvas características de cada bomba, com base tanto na altura manométrica total quanto na vazão da bomba. Como que a gente vai verificar a vazão? A gente vai obter essa vazão dividindo o consumo diário de água, que já está calculado lá no nosso projeto, em metro cúbico, pelas horas diárias de funcionamento da bomba. Então, 4 horas ou entre 4 e 6 horas. Então, é possível que nós calculemos a área manométrica, a altura manométrica total. Essa altura manométrica total engloba tubulações de sucção e recalque e é composta da soma geométrica e da perda de carga total, como eu já apresentei anteriormente. A altura geométrica de sucção e de recalque, então, ela é verificada lá no corte do projeto ou no esquema vertical elaborado como detalhamento. E a perda de carga total é calculada separadamente para a sucção e para o recalque. Obtém-se multiplicando a perda de carga unitária J pelo comprimento total. Lembrando que a verificação das perdas de carga vocês já aprenderam a calcular nas aulas anteriores das demais tubulações. A potência do motor
é importante ser verificada nos manuais de fabricantes e catálogos de fabricantes. Eu sugiro, para compreender melhor um pouquinho sobre as bombas, a visualização desse vídeo complementar, Aprenda a Dimensionar uma Motobomba, do fabricante Franklin Electric do Brasil. Está disponível no YouTube. O YouTube tem uma série de vídeos de diferentes fabricantes de motobomba, bastante didáticos, que podem ajudar a visualizar todas essas questões de escolha de motobomba. É importante salientar que é necessário instalar 2 conjuntos de motobomba exatamente iguais, sendo que um deles vai ser reserva. Caso uma bomba estrague, há outra que pode ser acionada imediatamente, não ficando a edificação sem água durante o conserto de uma bomba, ou até comprar uma bomba nova, porque normalmente essas bombas não têm para pronta entrega. As 2 bombas devem ser instaladas, só que será utilizada apenas uma. Periodicamente, então, se deve revezar o uso dessas bombas através da manobra de registros, né? Para evitar que uma bomba fique sem uso e acabe estragando. Como eu já coloquei lá no início desse vídeo, as referências bibliográficas para a elaboração dessa aula foram as notas de aula da professora Mariana Fonseca, de 2019, ano passado, a apostila da professora Andresa Laureano, de instalações prediais, de 2016, assim como o vídeo, então, Aprenda a Dimensionar uma Motobomba, do fabricante Franklin Electric. E aí, vocês já estão prontos para poder fazer o cálculo da casa do prédio de vocês? Espero que sim. Tiramos dúvida na próxima aula. Muito obrigada e tudo de bom!